aí, coloradagem? Estamos de volta para mais um De Fora da Área. Aquele programa que vocês já sabem, né? Gosta de entrevistar, gosta de conversar com o pessoal que não tem DDD 51 no telefone. Né? Tá fora da área de Porto Alegre. E hoje a gente está bem fora da área, né? Mas quem vai apresentar para nós é o César Oliveira. E eu sou o Luiz Ramírez. E aí, gurizada colorada de norte a sul do Brasil, de leste a oeste do planeta. Estamos aqui hoje com um convidado internacional, literalmente internacional, Ramírez. Duplo sentido, frase de duplo sentido. De duplo sentido, gostou? Coisa de tiozão isso, cara. Nós vamos conversar com o Leandro Vignoli, tá lá em Toronto, no Canadá. Não está muito frio ainda, coloradaço, jornalista, escritor. Cara, se eu der a ficha do cara aqui, a gente fica 1 hora, viu, Ramírez? Mas, para mim, eu conheci o Leandro, assim, ó, antes dele falar, eu estava ali, a pandemia, para mim, eu também muita questão de leitura. E aí, um dia eu estava ali, apareceu um card lá para mim com o livro do Leandro, a segunda edição, uma pré-venda. Aí, vou comprar, cara, uma história sensacional, né, de pequenos clubes da Europa que fogem desse mainstream aí, vagabundo desse futebol mercenário. Aí comprei o livro, aí, a primeira coisa que tu faz é o quê, Lê? Lê orelhas. Caralho, o cara é colorado e é de Canoas. Não tem que falar com esse cara, velho. Tá aqui, ó, aqui, doutor Leandro, ó, A Sombra de Gigantes, aí, ó. Segunda edição. Uhum. Aí, cara, a leitura que tá arrastada ali, né? Passei pelo espanhol, Raio, agora tô lendo... Raio Valecano? Isso, tô lá no São Pauli, que eu comprei. É São Pauli, Leandro? Aproveitando, já te botar... Aí. Eu ontem tem uma empresa aqui no Brasil que vende as camisetas do São Paulo, e eu comprei a camiseta e estou lendo o capítulo lá, que é genial também. Seja bem-vindo, viu? Obrigado por aceitar o convite. Pô, eu que agradeço aí o convite de vocês, César, Ramírez. Uma satisfação estar participando de um podcast a respeito... O livro é sobre times europeus, né? Como tu mesmo falou, né? Sobre uma viagem que eu acabei fazendo. Então, são os times, as sombras gigantes dos grandes europeus, mas o coloradismo aqui é o que sempre conta mais alto, né? Então, ali na introdução do livro, por que eu escrevi o livro, eu acabei dizendo, né, um pouquinho a minha ligação com o futebol e tudo mais para situar o leitor e tudo mais. Claro, é que o Inter está muito longe de ser um time pequeno, né, como todos esses times aí do livro, né? O Inter é um dos maiores times do Brasil. Mas quando eu comecei a assistir futebol, lá no finalzinho dos anos 80, começo dos 90, a situação do nosso Colorado não era das melhores, né? Então o meu batismo ali com o Inter foi na época das vacas muito magras, né? Claro que no final dos contas o Inter já tinha ganhado muitos títulos no passado, veio ganhar muitos títulos no futuro também, mas ali todo o meu batizado, né? O caráter de Colorado foi forjado ali nos momentos mais terríveis. Então eu fiz essa alusão ali na introdução do livro e tal. Apesar do Inter, obviamente, ser um clube grande, também viveu seus períodos de vacas magras, né? Poucas e magras. Como, Ramírez? Poucas e magras. Cara, mas aquela década de 90 ali, 80, aquilo ali foi um inferno, né? Teve o título ali teve o Grenal do século, que foi, né, que foi um título para nós. Claro. E depois 92, né? Só, eu acho. Pô, E aí era desgraceira, velho. É que o próprio Grenal do século, que é para todos nós colorados, é um dos momentos mais marcantes da história do Inter, ao mesmo tempo desencadeou uma série de desgraceiras logo a seguir, né? Porque o Inter veio a perder para o Bahia, afinal. Do Bobô. o grande Bahia aí, que a gente está torcendo agora nessa final do campeonato. E logo a seguir a Libertadores, que a gente acabou eliminado para o Olímpia também, né? Naquela desgraceira também no Beira-Rio. Então, até quando a gente
tinha coisas boas, positivas, aí, como o Grenal do século, logo a seguir a gente tomava uma machadada na cabeça. Que nem qualquer semelhança com os dias de hoje é coincidência, né, meu? É verdade. Ganhamos o Grenal, levantamos o caixãozinho e agora já engatou umas derrotas aí que, olha, meu, não dá. Não horrível. Deixa eu até separei, cara. É engraçado tu falar isso. Que tu abre o livro falando desse negócio, do espírito da Coreia do Beira-Rio. Isso. E eu lendo o teu livro ali, lendo a história dos clubes também, é claro, não é incomparável, não, tu pegar um clube como o Espanhol, né, aquilo não tem equivalência com o Inter. Mas o sentimento que a gente construiu ali no Beira-Rio e naquele período ali, quando tu entrevista alguns personagens, eu vejo muito daquele sentimento na gente que viveu aquele período. Claro. Quando tu estava lá conversando com as pessoas, tu sentiu isso também? Só lembrando para quem está vendo, o Leandro foram 50 dias, 13 clubes. Isso, 10 cidades diferentes, sabe? 10 cidades. Com certeza eu vi um pouquinho disso também, porque como eu disse antes, né, a diferença entre nós três aqui e todos aqueles torcedores que eu acabei entrevistando na viagem é só o tamanho do clube mesmo, né? O Inter é muito maior que todos esses 13 clubes que estão no livro e tal, mas esse sentimento, assim, principalmente na época de Vaca Mais Magra, assim, era muito parecido, assim. A paixão é a mesma, até maior às vezes, né? Eu até cito isso no livro, né? No momento das vacas magras mesmo que a gente vê ali, quando o coloradismo realmente aflora, né? Quando o Inter estava ali naquele ano que acabou caindo para a segunda divisão, depois infelizmente acabou disputando a famigerada Série B, tipo, o Beira-Rio continuava sempre cheio, continuava sempre com muita gente, e mesmo nos anos 90, né, aquele jogo com o Veranópolis ali em 95, 96, tinha 50 mil pessoas lá para ver uma semifinal de gauchão contra o Veranópolis, porque o Inter precisava reverter o placar que perdeu lá no interior. Então, esse tipo de coisa, assim, eu me via muito, assim, eu me via mais o Leandro com 12, 13, 14, 15 anos, aquela época ali que eu comecei a ir no Beira-Rio mais sozinho mesmo, porque meu pai faleceu quando eu ainda era muito jovem, então eu ia nesses jogos e ali aquela época das vacas magras, né? A única diferença é que, obviamente, chegou a algum ponto que a gente começou a ganhar também, né? Ganhamos a Libertadores uma vez, ganhamos 2 vezes, Sul-Americana no meio e outros títulos também, e esses caras do livro, infelizmente, eles não têm nada. As vacas magras deles são eternas, né? Só valoriza mais a paixão deles, né? Com certeza, assim, tem alguns times ali que no passado eles tiveram muitas glórias, né? Então ainda dá para entender como foi construída essa paixão. Acho que o maior exemplo, acho que seja o Torino, que é um time que teve muitas glórias lá nos anos 50 na Itália, era o grande time da Itália, mas hoje, claro, totalmente à sombra da Juventus. Uma das histórias do livro que quase ninguém sabe, mas o outro time de Munique, né, o 1860 Munique, era um time também muito tradicional e chegou a ganhar a Bundesliga antes do Bayern, chegou a ganhar alguns títulos antes do Bayern de Munique, é um time muito operário lá, mas claro, daí a partir dos anos 70, com os títulos europeus do Bayern e tudo mais, e a profissionalização do futebol, o 1860 foi descendo, hoje está na 3ª divisão. Então, alguns desses times, eles tiveram certas glórias no passado, né, como diz o nosso hino, mas a maioria deles sempre foi time pequeno mesmo, né? O Raio Vallecano, por exemplo, que já foi citado aí, é um time que... Porque no Brasil os campeonatos europeus são transmitidos há muitos anos já, e nos últimos anos mais e mais ainda, né? Então a gente vê aí o Raio Vallecano na TV com uma certa facilidade, quando joga contra o Barcelona, o Real Madrid. Então tem muitas pessoas que acham, o Raio Vallecano, mas o Raio Vallecano é um timinho de bairro mesmo, né? Não é um time... A torcida... É um time de operários, né?
Leandro, é um time de trabalhadores, enfim, não tão ideológico como o São Paulo, que tu está com a camiseta aí, mas é um time de trabalhadores, né, que tem orgulho disso, enfim. E ali dá para ver que tu tem clubes que tu percorreu, que tem um conteúdo... Como é que... Puta, me fugiu a palavra, cara. Tem uma pegada ideológica mais forte, né? Claro. E clubes que são pequenos e que têm orgulho disso, têm orgulho de ser o clube do bairro, enfim. Né? Como é que o Raio é só trabalhador? Como é que ele se estrutura? Né? É que o Raio ele fica num bairro de Madrid lá, que é o bairro mais pobre de Madrid, né? Que se chama Vallecas, que é onde é o nome do estádio também. Então, esse bairro aí, desde os anos 60, 50... já era um bairro de muitas reivindicações sindicais, então a própria população ali do bairro é uma população um pouco mais de esquerda também, uma população que sempre reivindicou coisas sociais no bairro mesmo, né? Eletricidade, água potável, isso voltando lá nos áureos tempos. Então, a grande maioria ali da torcida do Raio, ela tem essa bandeira, assim, e quando você vai pro banheiro, assim, ali do Raio Vallecano, tem um grafite bem grande com um jogador negro do clube do passado, um jogador que eles tiveram, um jogador inglês que era negro, escrito amor ao raio, ódio ao racismo, né? Então, é um dos grafites bem interessantes que tem lá no estádio do Raio, assim, e no livro ali eu conto a história de quando eu estive lá, eles tinham acabado de contratar um jogador da Ucrânia que aparentemente tem muitas vinculações, né, com alguns movimentos neonazistas e de extrema direita, uma coisa bem pesada mesmo, através de fotos, documentos. Então a torcida do Raio estava no auge de um protesto assim para não permitir a contratação desse cara, porque esse cara ia totalmente contra os valores do clube, e a direção do clube acabou cedendo, assim, não permitiu a contratação do cara, que vinha do Betis e tal. Que legal, cara. Então, talvez o Raio, o Vallecano, junto com o São Paulo, que tu mencionou antes, de Hamburgo, sejam os dois clubes mais políticos, assim, né? Eles realmente levantam uma bandeira mais ideológica mesmo, né? Eles são... Oi, pode... Não, eu ia falar que o São Paulo acabou saindo da Alemanha, né? Ele tem fãs no mundo inteiro, camiseta vende no mundo inteiro, os caras vão lá para ir a jogo, visitar estádio. Acabou ele se tornando uma referência, não por ganhar a Bundesliga, mas por suas posições, né, cara? Sim, o único motivo de alguém conhecer o São Paulo é justamente por causa dessas posições, né? Porque o São Paulo também é um... Né? É um clube antifa. É um clube muito pequeno ali, né? Que nunca ganhou nada, né? Um clube que também, de acordo com a temática do livro, ele está bem à sombra do Hamburgo, né? Muita gente tem a impressão que o São Paulo é um clube de maior torcida, mas é mais por causa disso que tu mesmo disse, César. É um negócio que expandiu no mundo todo, né? Um clube um pouco mais globalizado, digamos assim, né? Você vai, encontra um moletom no São Paulo, como eu estou usando aqui, em quase todos os lugares hoje em dia. Mas lá na cidade de Hamburgo, o Hamburgo é um clube muito maior, né? Um clube com um apelo popular de torcida muito maior. A torcida do São Paulo ela é mais concentrada no próprio bairro, que se chama São Paulo, que é um bairro bem da luz vermelha ali em Hamburgo, né? Hamburgo é uma cidade portuária, então, desde os anos 60 e 70, tinham muitos marinheiros que iam ali, então virou meio que uma zona de meretriz da Europa, né? Porque os marinheiros chegavam na cidade e queriam uma diversão, alguma coisa nesse sentido. Então esse bairro de São Paulo ele virou meio que essa zona da luz vermelha e no decorrer dos anos a torcida do São Paulo abraçou essa causa aí da Antifa, muito porque nos anos 80 o Hamburgo começou a ter uma massa de torcedores de extrema direita muito grande, assim, muitos... Não é o caso de hoje em dia, mas nos anos 80 tinha muitos torcedores neonazistas que estavam abraçando o Hamburgo. Então a torcida do São Paulo foi o contrário, né? Foi meio que uma reação, assim,
contra o que estava surgindo ali de nacionalismo no Hamburgo. Que legal, cara. Posso fazer mais uma pergunta, Ramires? Não, tu tá. Eu tô o programa está excelente. Não, cara, sobre o livro. Não, o João Castelo Branco, ali, quando ele faz o prefácio dele. O João Castelo Branco, para quem não sabe, é da porta da ESPN, tem vários trabalhos, além de fazer outras coisas. Mas ele fala uma coisa ali que para mim é central ali nas histórias que tu conta, né? Não pelo tamanho dos clubes, pelo fato de ser de bairro, mas sim por ser um contraponto a esse futebol de fãs, né? Esse futebol indústria, esse futebol empresa, né? E isso que para mim o teu livro traz, essa discussão. Ninguém quer ser tratado como cliente do clube, né? Exato. O clube é meu, né? O Inter é teu, é do Ramires. Então, acho que esse contraponto que tu faz ali é muito bacana, cara. Porque acho que eu menciono no livro, nenhum desses torcedores, eles deliberadamente querem ser sofredores, né? Querem nunca ganhar um título na vida. Claro que eles têm as suas pequenas ambições, né? Ganhar uma Copa, talvez, ali, uma Copa local, uma coisa assim, uma coisa assado. Apenas que eles resolveram torcer por um time que é muito pequeno, mas ao mesmo tempo tem esse apelo identitário, né? Comunitário, familiar. Quase todos os clubes têm alguma ligação desse sentido, né? Seja com o bairro, seja com a família. Eu visitei 3 times em Londres que talvez a Inglaterra seja o maior exemplo, né, desse futebol que se tornou completamente gourmetizado, né, por causa do Chelsea primeiro, hoje em dia o Manchester City também, o próprio Liverpool e o Manchester United, eles também têm donos estrangeiros, né. Agora o Newcastle, que foi comprado, né. Também. Então, todos esses clubes que eu visitei lá, no caso em Londres foi o Millwall, o Fulham e o Leyton Orient, são clubes que eles meio que rejeitam essa ideia. Assim, eu perguntei lá para os torcedores do Millwall, mas e se um sheik, um árabe, chega aí e compra o clube de vocês, não ia ser bom porque vocês iam começar a ganhar títulos? Eles falaram assim, cara, se para ganhar título a gente vai ter que acabar ser excluído dessa situação, a gente prefere continuar do jeito que a gente está aqui. A gente vem apoiar o nosso clube, a gente ama o nosso clube, independente de ganhar ou não. Porque quando você é comprado por um sheik, um russo, sei lá o que, os ingressos acabam ficando caríssimos também, né? É uma reação em cadeia. A própria torcida do Chelsea, por exemplo, né? Hoje a gente pegou aquela implicância com o Chelsea, um time mais modinha e tudo mais, mas a torcida do Chelsea era uma torcida bem operária no passado também. Mas essa torcida foi completamente afugentada do estádio, né? Porque os ingressos são muito caros, então virou uma coisa mais para cliente, né? Como tu falou, turistas, né? Elitização, né? Uma elitização muito acima de qualquer suspeita, né? Eu não sou contra melhorar condições de estádio, condições do clube. Porra, o Beira-Rio mesmo é um grande exemplo, né? Renovado, bonito, talvez em muitos aspectos melhor, lá que nos anos 80 e 90, que a gente ia no banheiro e às vezes pisava lá numa situação desconfortável. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que quando se elitiza demais a situação, perde um pouco daquela identidade do clube, né? E muitos clubes ali, desses que eu acabo citando do livro, eles são do povo no sentido de que, embora não seja povo no sentido de serem clubes de massa, né, são torcidas pequenas, mas são ali da comunidade, da família. E no caso do Inter, né, um clube do povo no estrito senso da palavra, né, um clube de massa, né, que foi fundado para ser uma coisa anárquica, né, uma coisa ao contrário do outro time que tinha na cidade. Então, eu realmente não vejo com bons olhos assim, essa gourmetização, elitização em muitas dessas torcidas, e o próprio João Castelo Branco, que acabou fazendo o prefácio do livro, ele também, ele mora na Inglaterra faz muito tempo, né? Ele é torcedor do Arsenal, como ele diz, né? E ele é totalmente oposto assim, ao que o Arsenal virou também. Mas a Inglaterra é uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem essa
elitização aí, né, essa gourmetização, ela tem uma quinta divisão que tem clubes que lotam estádios, cara, estádios mais modestos e tal, mas torcidas completamente apaixonadas e que lotam estádios e que fazem jogos até interessantes, né? Então, é um pouco contraditório isso, né? Tem lá essa elite criada lá na Premier League, né? Mas tem lá uma segunda, terceira, quarta, quinta divisão, super bem organizados, né? Super bem estruturados, com clubes na medida, né? Na sua medida fortes e torcidas que comparecem aos estádios, né? A cultura de futebol na Inglaterra, tu tem total razão, ela é muito forte, né? Um dos jogos que eu fui era da quarta divisão e estava relativamente cheio, né? Isso que o time estava às beiras de cair para a quinta divisão, né? O Leyton Orient, que é um time do leste ali de Londres, estão mais perto do West Ham e do Arsenal, e foi bem isso que tu disse, né? Essa cultura assim do torcedor raiz ou outras expressões que veio a se utilizar, ela é muito forte na Inglaterra e há muita rejeição com a elitização da Premier League, né? A segunda divisão da Inglaterra, ela está ficando um pouco bastante elitizada também, né? Porque os times não têm mais como competir financeiramente se eles também não entrarem nessa situação de acabarem se vendendo, né, para algum investidor estrangeiro. Então tem que jogar o jogo, né? Tem que jogar o jogo, é uma bola de neve um pouco drástica, né? Quando eu fui lá, eu assisti um jogo do Millwall, que é o time mais famoso por ter os hooligans nos anos 70, 80 e 90, mas o Millwall é também um time muito pequeno e bem familiar, assim. O rapaz que eu entrevistei lá, ele disse que o ingresso que eu paguei foi, se eu não me engano, 20 libras, mais ou menos, e ele disse que isso aí era muito caro, assim, que para a pessoa que vai assistir todos os jogos, pesa no orçamento, assim. E a associação do Millwall, por exemplo, agora eu não vou me lembrar dos valores exatamente, assim, mas o carnê do clube, né, para assistir todos os jogos da temporada, era um negócio que saía mais caro do que, por exemplo, comprar o carnê de sócio do Bayern de Munique, né? E que a gente está comparando dois níveis de clubes muito diferentes, né? Um gigante da Europa e um time muito pequeno ali. Então, infelizmente, esses clubes pequenos também estão meio que tentando ficar no mesmo nível da... Ficar a corda. Exatamente, eles começam a esticar a corda porque a Premier League bota a barra muito lá em cima, então esses clubes não têm como botar o ingresso 1/10 do valor da Premier League, por exemplo. Vai ser sempre 1/3, 1/4, o que para eles já é um pouco salgado, né? Talvez assim, só para concluir o pensamento, a Alemanha talvez seja o país ali que ainda esteja lutando mais forte assim, contra a gourmetização e a elitização. Ainda na Alemanha ainda você consegue comprar ingressos mais baratos, e também tem uma cultura de futebol muito tradicional no interior, né? Quase você vê jogos da Bundesliga aí, apesar do Bayern de Munique estar sempre ganhando, quase todas as torcidas ali sempre enchendo os estádios, as torcidas do interior da Alemanha, né? Mesmo Colônia, Schalke 04. Acho que a Alemanha na Europa talvez seja ainda o país ali que esteja mais valorizando ainda a torcida, né? Que, na minha opinião, né, é a coisa mais importante de cada clube, né? Porque título passam, né? Mas a torcida todos nós três aqui não estávamos aqui quando o Inter foi fundado e não estaremos aqui quando o Inter continuar existindo. Então, os torcedores e aquilo que eles vivenciam, para mim, é o mais importante de cada clube. Não sei o que vocês acham disso. Aí eu vou te fazer duas perguntas, né? Uma primeiro para tu falar um pouquinho do Brasil, né? Aí tu acha, por exemplo, o que vai acontecer com clubes como o Bragantino, por exemplo, que agora é Red Bull Bragantino. Sim. Né? Quer dizer, os caras pegam um time completamente sem torcida, não vou dizer que não é sem torcida, né? Com torcida pequena, né? Pega um time com uma torcida pequena e investe uma grana pesada neles. Tu acha, aí uma pergunta de adivinhação mesmo, né? Sim. A percepção do que tu viu
Claro. Tu acha que é mais fácil o Bragantino começar por ter investimento, porque começar a disputar títulos, essas coisas, ele começar a ter uma torcida que começa, torcedores que começam a torcer para o Bragantino, ou ele seguir nessa carreira de clube-empresa, de trampolim de jogador para a Europa, esse tipo de coisa? Qual tu acha que é o caminho que o clube como o Bragantino vai seguir? Eu acho que, na minha opinião, está mais para a segunda alternativa que tu acabou de falar aí. Obviamente é um clube estruturado, que tem um aporte financeiro estrangeiro muito grande, então a gente já viu aí que aí no primeiro ou no segundo ano, é o primeiro ou o segundo ano do Bragantino na primeira divisão agora? É o segundo. Segundo. Mas enfim, estão há pouco tempo, né, desde que voltaram, já conseguiram aí uma final de Sul-Americana, no Brasileiro já devem conseguir uma vaga para Libertadores. Não, claro que do ponto de vista estratégico aí, de futebol em si, eles vão acabar se dando bem, né? Isso aí não era uma surpresa para quase ninguém, assim. Mas em termos de conseguir fazer disso uma torcida de massa, eu acho muito, muito difícil. Acho, talvez crie um pouco mais de torcida, mas eu acho muito difícil sair ali da própria Bragança Paulista, ali, da comunidade, ter uma massa que abrace o clube, assim. Eu acho muito difícil, eu acho até bastante perigoso, assim, que outros clubes pequenos, assim, até alguns clubes grandes, né, como o Vasco ou o Cruzeiro, que estão aí em péssima situação financeira, pessimamente mal administrado, caiam um pouco nesse conto financeiro, assim, que é só chegar um investidor estrangeiro, uma multinacional, que isso vai dar resultado. Nem na Europa isso é uma coisa que tem dado muito certo, né? Eu falei antes que talvez o Chelsea, o PSG e o Manchester City são os únicos bons exemplos, assim, e mesmo assim porque a máquina deles é muito maior, né? Os caras ali estão lidando com geopolítica, né? Negócio de mais do que apenas uma empresa, porque o Red Bull na Alemanha, por exemplo, já não tem essa catota toda, né? Consegue ele fazer um arzinho na Alemanha e tudo mais, tem se classificado para Champions várias vezes, mas é exatamente o que tu disse, né? O Red Bull Leipzig, eles nada mais são ali do que um time trampolim para outros grandes clubes, né? É um time ali que contrata jogadores muito baratos, né? Porque eles devem ter ali uma boa equipe de scout, um bom planejamento estratégico, mas não é um clube que esteja muito interessado em fazer que essa torcida vibre, né? É um clube que vai vender os jogadores por muito mais dinheiro do que comprou, né? Embora até Leipzig foi um tiro na lua ali, porque Leipzig é uma região na Alemanha que estava muito carente de clubes, né? Todo o leste da Alemanha estava muito carente, então ali eles foram no lugar certo, né, para ter um apoio popular, né? Tipo, eles realmente acharam um lugar na Alemanha que foram abraçados pela comunidade, né? Então todo mundo na Alemanha odeia o Red Bull, mas em Leipzig todo mundo adora, porque que eles trouxeram, né, de volta o leste da Alemanha a um patamar mais alto. Mas aqui no Brasil eu dificilmente acho que daria certo, assim, a menos que uma dessas empresas aí abraçasse um time grande, né, de massa. Já estruturado. Um time que já tem uma torcida. São modelos de negócios diferentes, né? Eu acho que o modelo de negócio da Red Bull é uma plataforma de fazer dinheiro no esporte, né? Tu tem Fórmula 1, tu tem Leipzig, agora tu tem Bragantino, é um modelo de negócio. Esportes radicais, né? Que não leva em conta a torcida. Né? Tá, César, tu fez 15 perguntas, tá? Então, fica um pouquinho aí. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Tá bem. Tá? Eu vou fazer uma segunda seguida. Eu volto para a Europa depois. Fez 15. Agora vou fazer a segunda, que eu disse que ia fazer duas, né? Eu vou fazer vou emendar uma segunda pergunta, Leandro. Tu acha que a gente corre o risco do futebol ter o mesmo esquema que acontece, por exemplo, no futebol americano, outros esportes, principalmente nos Estados Unidos, dos times trocarem de cidade, trocarem de estádio, trocarem disso, daquilo, trocarem de nome,
entendeu? Eu acho que a gente corre esse risco de chegar nesse ponto. Cara, nesse aspecto, eu sou bem menos fatalista que muitas pessoas, assim, eu sempre vejo nesses debates, no futuro, todo mundo aqui vai torcer para, aqui no caso no Brasil, todo mundo vai torcer para times europeus, por exemplo, né, molecada só vai torcer para Barcelona, e Real Madrid, Manchester, não sei o que lá, mas eu sou um pouco menos fatalista, assim, eu acho que poderia acontecer isso daqui a 90, 100 anos, mas é um negócio que cultural no Brasil muito, muito forte, um laço familiar, assim, muito, muito forte, assim, as torcidas de massa no Brasil, elas, na minha modesta opinião, elas têm muito menos a ver com os títulos conquistados em campo e muito mais a ver com aquilo que vai sendo passado de geração em geração, né? Eu acho que a gente está muito mais enraizado. Eu acho que sim, acho que às vezes eu vejo as pessoas dizer de uma forma meio até irônica, o brasileiro não gosta de futebol, o brasileiro gosta do seu clube, né? E eu não vejo isso como algo negativo, eu vejo isso até como algo positivo. Uma das primeiras coisas para você gostar de futebol é se apaixonar por um clube de futebol, né? Eu não gostaria tanto de futebol se eu não tivesse uma paixão por um time específico, né? Eu não me veria assistindo futebol como aquele cara sentado numa mesa, tomando uísque, fumando um charuto, e vejam lá essa linha de 4 do Bayern de Munique, agora muito bem feito ali. Ou de paletó e gravata no estádio, sim. Exato. Eu acho que o que leva a pessoa a gostar de futebol, primeiramente, é gostar do clube de futebol, né? Primeiro a pessoa gosta do clube, primeiro eu fui lá no Beira-Rio, senti lá a torcida, e depois, claro, eu fui me interessar por outras coisas, né? Ver outros jogos, Brasileirão, né? O que tu tem contra o pessoal de paletó e gravata, Sérgio? Eu já fui de paletó estádio, e gravata no Beira-Rio. No estádio, eu já fui de paletó e gravata no Beira-Rio. Trabalhava até 15 minutos antes do jogo começar, saía correndo da Cidade Baixa ali para poder pegar o jogo no Beira-Rio. Aí ia para a tribuna de honra. Colocar a camisa por cima da camisa. Ia para a tribuna de honra. O Ramires vive espalhando aqui que ele era de torcida organizada, agora se entregou, viu? Se entregou ali, ia lá para a tribuna de honra de paletó e gravata. Cara, é que eu tenho cabelo branco, né, velho? Aqui, ó, cabelo, eu era torcida organizada quando eu era office boy, né? Comecei de estagiar, aquelas coisas, eu era de torcida organizada, né? Aí, depois o cara acaba ficando sócio, aquelas coisas todas, né? Enfim. Mas acho que só para assim, responder mais enfaticamente a tua pergunta, eu acho que não vai acontecer. Acho que o modelo americano de franquias e tudo mais é uma coisa muito deles mesmo, assim. Eu acho que nem no próprio futebol europeu isso tem muita chance de pegar e tal. A própria MLS é um campeonato que está há anos aí dizendo vai ser o campeonato mais famoso do mundo, mas a MLS é um campeonato cheio de dinheiro, claro, muito bem organizado, muito bem estruturado, mas ainda patina muito na questão de envolvimento passional mesmo. Os estádios estão sempre cheios na MLS, né, o campeonato dos Estados Unidos, isso é inegável, mas é um negócio muito mais entretenimento, assim, é coisa de americano. Eu sempre costumo... Não, ia fazer um adendo lá, o Ramires parece que vai treinar um clube da Major League Soccer, lá um clube que estão inaugurando agora, se eu não me engano, da Carolina do Norte ou do Sul. Eu não lembro. De Charlotte. Não é tu, em Charlotte. Pessoal, é o outro Ramires, não sou eu, é aquele aquele que passou lá por Porto Alegre, pelo Beira-Rio. Não sou eu, tá bom? Mas mesmo nos Estados Unidos, no esquema de franquias, tu pega a NFL, tu não vê, agora teve um clube, o Redskins, que eu torcia, que mudou de nome, né, porque por questões de racismo, enfim, a sociedade não aceitava mais um clube chamado de Pele Vermelha, em alusão aos índios, e trocou de nome. E eu acho que foi o Raiders que trocou de Los Angeles para São Francisco, mas é um clube, é uma franquia pequena,
Mas tu pegar o Patriots da Nova Inglaterra, tu pegar o Kansas, tu pegar Tampa Bay, tu imagina o Green Bay sair de... Tampa Bay, o Green Bay sair lá de Wisconsin para ir para a Flórida, não existe. Claro. Não existe, né? São clubes estruturados e com grandes torcidas num esquema de franquia, sim, tem dono e tudo, ação na bolsa e tudo mais, mas mesmo lá tem diferenças, entende? E a NFL é movida a paixão também, de torcidas com muita história, cara, com muita história, então não é bem assim, né? Geralmente esse negócio de mudar de cidades é realmente como tu disse, geralmente são franquias pequenas, franquias menores, que não tem aquele apelo popular mais tradicional mesmo, como o Green Bay Packers ou e tu pega São Francisco 49ers. Não, 49ers, pega eu tive lá no estádio dos caras, o Eagles, quando foi campeão. Filadélfia. O Filadélfia foi só aquela vez, né? Mas, não tem como, os caras nunca vão sair dali, né? Pega o Kansas lá, que os caras cercam o estádio do Kansas antes do jogo de churrasqueira. É inadmissível para o pessoal que mora lá, o Kansas ir para o outro lado do país, né? Então, claro. E aí, só emendando, voltando um pouco, que o Ramírez me atropelou, me tirou o direito de costurar, viu, Ramírez? As torcidas na Europa, agora, tu sabe disso, o Ramírez sabe, quando começou a se discutir uma Superliga com os grandes da Europa, tu teve uma rejeição bárbara, que não ficou só nos clubes pequenos, né? Claro. E a própria torcida dessas grandes corporações estão se dando conta, o cara não vai mais a estádio, né, cara? Não tem condições dele comprar o ingresso. Então, estão pulando fora dessa barca. Exatamente, acho que meio que tentaram ali fazer um clubinho secreto, né, só com os 8, 9, 10 times, mas isso aí não é bom para ninguém, né, porque agora ia ser 10, mas daqui a 10 anos, 10 passa a ser 5, né, porque aí o Barcelona, o Real Madrid, o Liverpool, o Manchester United, mas talvez o PSG não tenha condição de estar aqui no nosso clubinho, vai diminuindo, daqui a 20 anos vai ser só Barcelona e Real Madrid jogando contra os dois. Vão jogar 20 jogos por ano, só os dois. Só com um turista no estádio. Pessoal, vamos fazer aquele intervalinho para... Vamos, depois a gente podia falar do Inter, do Beira-Rio, né? Tem isso também, né? Pois tu tá aí com o Beira-Rio de fundo aí, nós não falamos dos caras. Eu vou aproveitar o intervalo e vou botar uma camisa do Inter, né? Então tá feito. Aqui era a camisa do escritor, agora vai voltar a camisa do Colorado. Tá, antes da gente ir pro intervalo, esse aqui é o canal do Povo do Clube. Curtam o vídeo do Leandro Vignoli. A gente vai colocar o link para comprar o livrão do cara. Vale a pena. Que mais, Ramírez? Então, aciona o sininho aí para essas paradas. Curte o vídeo. Compartilha com os amigos. Tem que compartilhar. Dá para se inscrever no canal. Se inscreve. Dá para acionar as notificações para ser avisado quando tiver vídeo no canal. Exatamente. Dá para ser sócio do canal. Pode ser membro do canal. Né? E tem associação contribuição a partir de 3 pilinha. 3 pilinha. Eu, por exemplo, eu tô numa sociedade média, eu pago 7 pila. Mas tem magnata aí, como o César, que paga 15. R$14,90. Cada um sabe de si, né? Mas 2 litros de gasolina por mês aqui no Brasil. Agora nós estamos só lembrando que a gente está gravando esse programa na quinta-feira. Amanhã, ontem, quarta, teve jogo do Inter, que perdeu novamente. Nós vamos falar disso depois. Então tá, vamos para o intervalo, tomar uma água, a gente já volta.
vamos voltando então, galera. Né? Somos os mesmos, tá? O Leandro trocou de roupa aí e tal, mas... Né? Agora tá colorado ali. Ele tá com a camiseta do 5-2. Do 5-2, isso do aí. Fabiano. A grande lembrança, né? Antológico dia. Pô, cara, esse aí. Eu vi esse Grenal aqui, eu tava aqui em Brasília já, Ramires. Eu vi lá ao vivo em a cores. Eu tava em Brasília, isso foi 2000, não, foi 97. 97, eu tava em Brasília. 97. Eu vi ali na 302 Norte, na casa de um gremista. Mora aqui perto da gente, mora num condomínio aqui perto, chama Eduardo Dal Bosco, e tinha um monte de cara, um monte de gremista, e só eu de Colorado ali. E aí, mas zoei muito. Só tu foi feliz. Só eu fui feliz. Na quadra dos deputados, ali na 302 Norte, aí trabalhava com deputado na época. 302 Norte ali é onde tem uns apartamentos. Os funcionais. Tem uma sala que são os potreiros, dá para jogar futebol. Cara, eu morava numa kitnet na 303, ali onde sai o Pacotão, para quem não sabe, o Pacotão é um bloco de carnaval aqui de Brasília, e o Pacotão concentrava embaixo do meu bloco, eu morava numa kitnet ali sozinho. Mas, vamos ver o jogo. Vamos lá, 5-2. eu morei ali na 702. Olha ali nas oficinas. Do mercado ali, nas oficinas ali. Quando a gente chega em Brasília, né, o aluguel é mais barato, uma cidade cara, que nem Toronto, né? Toronto é uma cidade cara, né? Tem cidades mais caras do que Toronto, né? mas para os padrões do Canadá aqui, talvez seja a cidade mais carinha. O aluguel aqui é muito caro. Realmente, talvez seja a coisa que mais pese no orçamento aqui, seja de fato o aluguel. O dia a dia, coisa do supermercado, esse tipo de coisa, é mais tranquilo. Restaurante é mais tranquilo, mas aluguel é uma facada no estômago. Vai lá, Ramires, agora é tua, vamos lá, vamos falar de Inter agora contigo. Já que tu me deu o sapatada, fala aí. No 5-2, né, cara, eu fiquei sem pós uns 2-3 dias, cara. Eu não tive isso, cara. Foi uma gritaria lá naquele estádio. Eu fiquei assim, cara, eu peguei uma insolação e eu fiquei doente, assim, na segunda eu não fui trabalhar, foi no Grenal do século. Que foi uma loucura, né? Porque eu já contei essa história. A gente estava bebendo no Maval, era aquele boteco que tinha na frente. E aí, quando a gente resolveu entrar, estava fechado o portão. Ali, disse, dá para entrar lá pelo lado do Gigantinho, que era onde entrava o Grêmio, ele quase dividia o estádio. Uhum. Aí tirei a camiseta com esse meu lindo corpinho, botei dentro da bermuda. E o Alvarez, que era meu amigo, também tirou e a gente entrou, né, cara? Aí passamos. Aí, cara, quando o Inter fez 2-1 ali, eu tava com a camiseta embaixo das pernas, assim. O estádio explodiu. Eu sei que um cara me deu um abraço e eu desequilibrei e a gente saiu rolando pela arquibancada. O Ramires visualizou a cena. Eu sou um cara pequeno. A gente saiu rolando, E aí eu levantei, assim, aquele estádio em festa. Chega a ficar arrepiado. Aonde que eu tô? Né? Onde é que eu tô? Onde é que tá a minha camiseta? Cara, tava lá. Aí saí procurando, assim, achei. Mas, puta, ali foi enlouquecedor, Foi. Que jogo. 2-1 foi... Que jogo. Abel Braga, grande Abel Braga. Qual foi o jogo que te marcou? Vamos falar de Inter, então. Fala aí, Leandro. Pô, o jogo que mais me jogo assim que tu, né, que... Pô, no Beira-Rio ou qualquer jogo? Não, no Beira-Rio. No Beira-Rio, pô, são tantos. Acho que a maioria dos jogos ali daquela campanha da Libertadores de 2006, vários jogos muito memoráveis. Acho que as quartas de final contra quem foi as quartas de final mesmo? Foi contra a LDU, Emelec. Não faço ideia. Depois a gente bota aqui embaixo.
o Inter acabou fazendo 2 gols no finalzinho ali, já estava uma fumaceira quando saiu o segundo gol, assim, eu sei que eu nem vi o segundo gol. Ah, não, no Beira-Rio. No Beira-Rio, de 2006 ainda. O segundo gol acho que foi do Alex, o primeiro acho que foi do Renteria. Aquele foi um dos jogos que... Renteria. Grande Renteria. Então, mas aquela Libertadores inteira teve jogos muito memoráveis. Né? Na primeira fase, o Inter virou um jogo contra o Pumas, que estava perdendo de 2-0 e virou para 3-2. As oitavas de final contra o Nacional, né? Aquele jogo truncado. O jogo lá contra o Nacional foi um jogo memorável também, né? Com gol também do Renteria. LDU, isso. LDU. Eu sabia que era um time do Equador, mas daí me estava me dando um 2-0. 2-0, porque era um jogo encrespado, que estava indo, acho que, para os pênaltis, porque lá foi empate também, e aí o Inter fez 2 gols bem no finalzinho, foi um atrás do outro. Acho que o primeiro foi do Alex, um chute de fora da área, e aí tava indo uma fumaceira no estádio, e euforia, e aí o Inter fez o segundo, assim, que eu acho que daí o segundo foi do Renteria, que nem consegui ver a bola entrando direito. Então esse foi um dos grandes, mas teve vários, né? A final também. Que perguntinha ruim essa, né, Ramires? Porra, é que... Nada, né? Mas por isso que a gente perde audiência constantemente nesse programa. Já que eu vou dar... Já que tocou no assunto, né? Eu vou mudar, eu vou falar do Brasileirão. Agora acabei de ver uma mensagem aqui que, cara, o Santos ganhou do Fortaleza. Ganhou. E o Ceará tá ganhando do Corinthians. Olha aí. Isso quer dizer o quê? 45 pontos vai o Santos, se livra do rebaixamento, e o Ceará passa pela gente. Passa, né? Passa, tá com 49, nós empacamos nos 47, já faz umas 3 rodadas, né? Eu acho que a nossa posição ali vai ser 11º. Nesse momento o Inter tá ficando fora da Libertadores. Tá fora. E ainda tem o América para jogar, né? Ainda tem o América que pode passar também. Por que não tem jogo no final de semana? Mas tem, né? Por essa rodada? Pela 30. Eu acho que que esse final de campeonato aí tá todo picotado, né? Por causa das finais da Libertadores, da Sul-Americana no último sábado. É por causa do final da Libertadores que não tem jogo no final de semana. No sábado, domingo. Mas o Inter joga contra o Santos, é Inter e Santos. Contra acho o Santos, no Beira-Rio. Domingo, acho. Domingo. Exatamente. É que essa rodada que tá confusa. Ó, essa rodada, que é a rodada 35... Acaba sexta-feira com o Grêmio, não? Não. Tem segunda-feira, tem Atlético Goianense e Bahia. Terça-feira tem Juventude Bragantino. Quarta-feira tem América e Chapecoense. Quinta, Grêmio e São Paulo. Tá, mas essa é a outra. Não, essa é a rodada 35. Não, o Grêmio joga com o Bahia sexta-feira, cara. Foi que nós jogamos com o Fluminense, cara. Isso, e o Grêmio joga com o Bahia sexta na 34. Não, a 34 o Grêmio ganhou da Chapecoense. Então joga com o Bahia sexta-feira. Pela 36 já. Pode ver como é uma loucura, velho. Ele joga com o Bahia na sexta-feira pela 36 e joga com o São Paulo pela 35 na quinta-feira da outra semana. Que esse jogo do São Paulo aí era para ter sido antes do Flamengo. Não, o Flamengo era da segunda rodada, né? Então. Mas não acaba aí a rodada. Ainda tem sexta, dia 13 de dezembro, tem Atlético Paranaense e Cuiabá, e dia 13 de dezembro também tem Sport e Flamengo. Quer dizer, essa rodada 34 era um aborto da natureza, 35 era um aborto da natureza, né? Que a CBF, e só a CBF consegue parir umas coisas dessa, né? Vamos combinar, né? Que merda. O que a CBF fez para favorecer 2 clubes que ela gosta muito, né? Que foi o Flamengo
botar os 2 jogos do Flamengo em Porto Alegre para ficar pertinho lá do Uruguai, para ir para a final, e botar o jogo do Grêmio imediatamente antes do jogo da final para o Flamengo não escalar titular, cara, isso aí... Não avisaram o Vitinho só, né? Não avisaram, quando ele fez o segundo gol, quando ele saiu, avisaram ele. O Vitinho não participou da reunião. Não participou. Nem ele, nem o lateral lá, o Rodinei. Agora me diz, aquela fala do auxiliar do Renato lá, falando com ele. Achei aquilo feio, cara, tem um corte. Achou ali no meio. Foi feito, cara? Eu tô para te dizer que eu acho que a primeira frase dele é real e a segunda frase é feia. Eu acho que ele pede para tirar o Vitinho mesmo, mas por alguma outra circunstância. O resto da frase acho que foi um pouco... Exatamente, eu acho que a frase que ele disse que tem que tirar o Vitinho é real. Mas a frase que ele disse que tem que tirar o Vitinho, porque senão ele vai marcar o segundo. Que ele disse que senão ele vai marcar mais um gol, essa eu acho que é feia. Essa aí foi um pouco de imaginação, eu acho também. E o cara dá um. E tu vê que tem um picote, assim, quando tu dá uma tremida, cena, né? Dá uma tremida. Dá uma tremida. Aí vale tudo, né, cara? Aqui também. Mundo virtual, né, meu? O que tu tá achando do Inter, Leandro? Não vale sem dizer palavrão, cara. Tem palavrão, tá? Não vale. Ontem eu saí da linha. Cara, infelizmente, eu acho que a temporada do Inter é uma coisa... Dá para entender aí que o clube está numa fase de reestruturação e tudo mais, mas a palavra, para não dizer um palavrão sobre essa temporada do Inter, é ridícula, né? Pô, a gente está aí meio que sobrevivendo só na desgraça do rival, porque esse ano a gente foi eliminado para o Vitória na Copa do Brasil, que está caindo para a Série C agora, aquele jogo patético, eliminado em casa, depois eliminado em casa de novo para o Olímpia, que é um time completamente também muito abaixo, talvez seja inferior ao próprio Inter. E no Brasileiro aí também uma campanha muito chove na molha, né? Meio água de salsicha. A gente estava ali quase todo o tempo ali nessa vaguinha para Libertadores, em quinto, sexto, sétimo, mas nunca chegamos a lugar algum, assim, nossa, agora dá para almejar chegar lá em cima, né? E agora aí estamos, inclusive, penando a ficar fora da Libertadores, né? Todo mundo aí que a gente estava torcendo aí umas rodadas atrás, porque eram adversários do Grêmio. Agora estão chegando. Agora estão ultrapassando o Inter, Santos, Ceará, América. Então, é meio deprimente, assim, esse final de ano do Inter tá me parecendo, assim, infelizmente, assim, não foi uma temporada nada agradável de se assistir. Eu até estava comentando para vocês fora do ar, assim, como eu moro fora, agora tem que sempre fazer um trabalho meio que dobrado para assistir jogos do Inter, né, em às vezes conexões de internet meio pirateada e às vezes em horários não muito bons e tal, e mais afazeres aqui, né, tipo... Muitas vezes eu simplesmente não assisti os jogos do Inter esse ano, só tive que acompanhar ali nos minutos a minuto, né, da internet e tudo mais, né, acompanhar, a gente, infelizmente a cachaça não consegui não larga, né? Não, infelizmente desse alcoolismo eu não consegui me livrar total, assim, mas alguns jogos eu parei de assistir, né, mas ontem, por exemplo, né, a gente está gravando isso logo depois da derrota do Fluminense, eu assisti o jogo e me arrependi profundamente. Eu também, cara, me irritou profundamente o jogo, assim, mas teve 70%, 80% de posse, mas isso é tremendamente irritante, tu dá posse para um time que não tem atitude, não tem organização, não tem qualidade, não tem nada, cara. Era uma bagunça, né? Era uma bagunça, né? Não havia uma estratégia de jogo ali, uma jogada que tu podia dizer, olha, isso aqui os caras treinaram. Olha aí, pois é. Nunca questão de treino. Nunca apareceu. Os caras acertavam, velho. Nunca apareceu em momento algum que o Inter ia ganhar o jogo, né? Não, não. Tava dominando ali com a posse de bola, toca pra cá, mas assim, agudo mesmo, de quase gol, muito raramente. Então, é aquele jogo muito irritante, né? Que tu toma o gol já logo de cara e tu sabe que o Inter não vai engrenar, né? Só fica ali
naquele disque, naquele chove não molha. Acho que é um resumo bem da temporada do Inter. Muitos e muitos jogos foi nessa vibe aí, como o pessoal mais moderno gosta de dizer. o próprio Grenal foi assim, né? Felizmente o resultado foi positivo para nós, né? Mas até os resultados positivos, era aquele joguinho meio... parece que tá comendo uma comida meio sem gosto, né? Meio... o resultado positivo da Chape, né? Que foi mais elástico. Teve aquele que o Yuri Alberto fez 3 gols, foi contra o Flamengo? A Chape, foi a Chape. Foi a própria Chape, sim. Foi a própria Chape, foi ali, mas a Chape é a Chape, né? O Grêmio é o que a gente está vendo, um horror. Né? O Atlético Paranaense, ok, uma vitória difícil. Mas de resto, não, nada me encanta. Ao contrário do time do Abel, que tu falou que tu ficou sem ver até os jogos subsequentes, porque aquele time a gente esperava, era um time com os mesmos jogadores que tinham atitude, tinha jogada treinada, tinha alguma qualidade para mostrar, né, cara? Isso é... Mas assim, a gente não esperava muito também, saindo o Ramírez e entrando... coisa aí. O Diego Aguirre. O Diego Aguirre nessa altura do campeonato e a gente conhecendo o Diego Aguirre, né? Sabe que eu tenho um amigo meu aqui que eu fiz uma faculdade de jornalismo esportivo aqui quando eu me mudei para o Canadá e tal. E eu fiz esse amigo durante a faculdade. Ele é nascido aqui em Toronto e tal, ele é canadense, mas os pais dele são uruguaios, né? Então ele torce para a seleção uruguaia, tá sempre acompanhando, assim, ele é bem... Ele não tem time, né? Não torce para nenhum time, o time dele é a seleção do Uruguai, né? Ele realmente acompanha todos os jogos, sabe tudo sobre o time. Então, quando agora o técnico do Uruguai foi demitido e está se ventilando o Aguirre, né? Ele me chamou não sei se foi no WhatsApp ou no Messenger ali do Facebook, e aí, o Diego Aguirre. E eu só tive que dizer para ele, pega para vocês e pega. Boa sorte. Leva que é teu. Eu tô torcendo para ele treinar o Uruguai e a gente começar um outro projeto, porque o ano com... evidentemente ele não conseguiu. Com esse grupo ele não conseguiu. Não. Cara, é assim, a entrevista dele ontem é algo desanimador, entende? De fim de feira, exatamente. Não, tem uma hora lá que perguntam para ele, tá, mas e o time que vai jogar a próxima partida? Tu viu que não deu certo isso aqui? O que tu tá pensando? Não, eu não tô... Naquela velocidade dele, né? Não, eu não tô pensando, não pensei ainda. Cara, se eu sou um técnico do Inter, acabou, o cara apitou o jogo, cara, eu já tá pensando, cara, o que eu vou fazer para mudar isso aqui? Porque, cara, que merda de jogo foi aquela ontem. Foi um horror. Que bosta de jogo. O Diego Aguirre parece um cara meio que, não é nem só no Inter, né? Os últimos trabalhos dele parece um cara meio sem ambição, né? Não... Claro que o Inter nunca esteve a disputar o título, né? A gente falou antes ali, o Inter sempre teve ali, já desde a largada meio para trás, e até por isso que o Diego Aguirre foi contratado, mas mesmo assim, né, ele nunca teve uma ambição maior, né? Às vezes ele não tem sal, né, velho? Não tem sal. Às vezes a gente discute muito parte técnica, parte tática, tudo muito bom, ótimo, importante, futebol moderno, mas, por exemplo, e é tudo que sempre se renega com o Abel, mas a postura quando o Abel chegou no passado foi totalmente diferente, né? A postura do... Não, ele não quer nem saber se o time é uma porcaria e tudo, ele vem, vamos lá, vamos ganhar, vamos para dentro deles. Vamos para dentro deles, né? Às vezes meio desorganizado também, meio ela louca, mas ao menos é uma postura de que quer ganhar o jogo, né? O Diego Aguirre, às vezes, realmente ele tá contente com o empate. Eu tava nesses grupos de WhatsApp que eu também participo, eu acho que um dos amigos meus disse que nos últimos 7 jogos fora de casa, o Inter fez 1 ponto. Então, meio que constrangedor, assim, voltar aquele esquema de que não ganha um jogo fora de casa sequer, né? Vergonhoso, né, cara? Vergonhoso. Não ganha e nem chega perto de ganhar, né? Aquela coisa meio empurrando com a barriga, assim.
Sim. O que é meio... A primeira passagem do Diego Aguirre no Beira-Rio, ele não era assim, ele era um cara muito mais corajoso, né? Naquela Libertadores de 2015, chegou até a Tem uma alma semifinal. charrua ali, né? Parece que ele perdeu a alma charrua, né? Parece que perdeu um pouco, talvez pelos resultados dos últimos anos, não sei o que aconteceu. Talvez treinou muito clube no Brasil, né? Talvez. Eu acho que ele era acusado também não de ser inventor, isso ele continua inventando jogador que não dá conta. Não, Mas de tomar gol, de tomar gol bobo, sabe? Os times deles eram muito faceiros, assim. Era um futebol muito bonito de se ver, mas o Inter perdia jogos que era inadmissível perder. E agora eu vejo ele com cuidados defensivos. Tudo bem, tu tem que ter cuidado defensivo quando tu tem um lateral como o Paulo Vitor, tu tem que recuar um atacante ou meio campo para cobrir o cara, porque ele não vai dar conta, né? O Moisés também não vai dar conta. Então, tu usa muito jogador lá da frente para recompor e para cobrir esse cobertor curto, né? Eu acho que ele está com essa dificuldade. Além do que, eu acho que ele não é um treinador que ainda tenha desabrochado e mostrado o trabalho mesmo, né? Tu não olha um time, tu olha um time do Abel e diz, pô, esse é o time do Abel, né? Tu olha o time do Diego Aguirre, pô, o cara tá aí há meses, cara, tu não... Cada dia joga de um jeito, mesmo. Não. A jogada ensaiada de escanteio dele foi aquele fracasso, né? Daquela jogada que tu abre lá na segunda linha da grande área. Para o cara cabecear para botar para dentro. Não, para alguém entrar batendo. Que o Edenilson veio totalmente fora do tempo, fora do lugar. Cara, um fracasso total, cara. Só cada coisa que eu lembro daquele jogo de ontem, cara. Como é que o cara espera 50 e quase 60 minutos para mudar o time, cara? Isso também é irritante. É exatamente isso que eu estou dizendo. Ele parece que é um cara que está muito passivo dessa vez, né? A crítica que o César acabou de fazer, a primeira passagem dela é válida, né? Eu me lembro que era realmente... As pessoas acharam que ele era às vezes muito faceiro, o professor Pardal, meio ofensivo, mas ao menos ele demonstrava ter uma certa coragem, né? Com todos os defeitos que aqueles times tinham e tudo mais, ao menos demonstrava uma certa gana, né? Tanto que o Inter, inclusive, ganhou aquele jogo contra o Tigres da Libertadores e lá no México meio que se borrou um pouco perna abaixo com o lateral Jefferson e tudo mais, mas era um time mais corajoso do que esse, né? Tu lembra aquele jogo com o Atlético Mineiro, cara? Exatamente. Cara, foi o jogo mais incrível do Aguirre. Cara, que jogo! Time ligado. Agora... Mas aí a gente entra numa outra questão, que a gente pode fazer o gancho, que é toda essa questão, todo esse rolo que deu com o professor Paulo Paixão, né, de falar mal, né, falar de jogadores, realmente o Inter não tem grupo. Vocês não acham isso? Eu acho que não tem grupo, cara, não tem jogador para fazer. Às vezes eu não gosto assim de taxar um time disso ou de aquilo, mas a minha impressão é que muitos jogadores do Inter ali, inclusive bons jogadores, meio que viraram um pouco o fio no Inter e infelizmente eles fazem parte de um grupo um pouco perdedor com o Inter, né? Até a Copa do Brasil, que a gente chegou na final e novamente patinou. Parece que toda vez que a gente tem mesmo quando a gente tem bons resultados, chega na hora H, a gente fraqueja. Então, todo esse círculo de jogadores aí dos últimos 4 anos, Cuesta, Patrick, Edenilson... Eu tenho um exemplo disso, cara. Marcelo Lomba. O Lomba. Exatamente o Lomba. Não. Eu falo o seguinte, o pessoal até fica bravo comigo, sabe? Me contraria. Mas, cara, eu acredito que jogador, aliás, esportista, tá? De uma maneira em geral, tem uma coisa diferenciada das outras profissões, que é a questão da estrela. Né? Tu vê, cara, tem cara que não é nenhum fenômeno, mas, cara, tem estrela. Em tudo que o time que ele tá,
o time vai bem, é campeão disso, é campeão daquilo, sabe? Aí tu pega outros jogadores, cara, por mais que o jogador não seja um jogador ruim, tá? O Lomba não é um mau goleiro. Não considero o Lomba um mau goleiro. Mas o cara não tem estrela. Olha o que acontece, olha o que aconteceu depois que o Lomba assumiu o gol do Inter. Com a lesão do Daniel. Cara, parece piada. Sim. Mas o desempenho é de 25%. Contra 57% quando estava o Daniel. Ah, mas o Lomba não teve gol. Pô, culpa nos gols. Eu até que acho um ou outro golzinho ali, o Lomba, se fosse Daniel, não tinha tomado. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o Lomba é ruim tecnicamente. Eu estou dizendo que ele não tem estrela. Ele entrou no time, o time começou a fazer merda. E não vai dizer que, não, mas isso... Não. Cara, eu não creio em bruxas, pero que las hay. Sim. O cara não tem estrela, não adianta. Vai fazer o quê? Aí ele faz um Grenal maravilhoso, como fez defesas maravilhosas no Grenal. O pessoal que é muito mais jovem, né? Eu tô muito no Twitter ali, né? E no Twitter é um pessoal bastante jovem. A gente tem uma ala colorada ali muito ativa no Twitter, de influenciadores e tudo mais. E eles... Qual é o Twitter do Leandro aí, pra gente botar aí, pra ele ganhar mais uns seguidores aí? É o meu sobrenome e o meu nome, um atrás do outro. Vinholi e Leandro. Eu vou botar aí depois. Mas enfim, tem muitas coisas que o pessoal ali, eu inclusive concordo muito com toda essa massa aí de influenciadores do Inter, principalmente essa gurizada mais nova, eu não vou citar nenhum nome, que sempre falam de tática, técnica, eram muito fãs do nosso técnico argentino ano passado, o Cudê, e depois o espanhol, como é o nome dele mesmo? O Ramírez. Mas é exatamente isso que o nosso Ramírez, aqui o Luiz disse antes, aspecto anímico do futebol é uma coisa importante. Tem que ser levado em conta. É uma coisa que tem que ser levada em conta. Não estou dizendo que tudo é aspecto anímico, tudo é gritaria, tudo é técnico da aldeia, não sei o que lá. Mas o aspecto anímico, ele é uma parte importante do futebol também. E o grupo do Inter, ele é um grupo animicamente que não conseguiu ganhar nada, e inclusive bons jogadores ali, o Edenilson constantemente sendo convocado para a seleção e com méritos, talvez seja o nosso único jogador que seja um pouco melhor, mas ele está desde a nossa Série B jogando pelo Inter e não, talvez renovar seja o momento mais adequado. Trazer uns caras que imprimam outra velocidade, então, né, cara? Que entram naquele vestiário e o vestiário não pareça aquela coisa encalacrada. Não pareça modorrento, né? Porque mesmo nem, não estou falando nem de anímico, de estrela, de coisa sobrenatural, estou falando de vontade, né? Mesmo para coisas básicas, para escrever o teu livro, cara, tu tem que ter além da tua técnica, da pesquisa, tu tem que ter a vontade de viajar 50 dias, entende? Né? Tu tem que ter a vontade, a grana, a disposição e achar que aquilo vai dar certo, né? Senão não dá, né? E isso eu acho que falta no Inter, assim. Às vezes parece que joga para o lado. Leandro, se tu fosse pegar esse time do Inter aí, hoje, quem tu manteria no grupo? Bom, é o Leandro que escolhe. Eu entendo perfeitamente que na situação... eu já perguntei quem tu manteria, porque se eu botasse quem tu tiraria, a lista ia ser muito grande, né? Exatamente. Então, quem tu manteria, assim, com absoluta certeza... o Yuri Alberto é um cara que acho que é passível de manter, um cara jovem, que tem muito a crescer ainda, que faz muitos gols, às vezes ele peca em momentos mais decisivos, né? Às vezes parece que ele faz 3 gols em jogos nem tão importantes assim, em outros jogos nem tanto, mas tem 19, 20 anos, então o Yuri Alberto é um cara que tem que estar ali, acho que tem tudo para crescer no time do Inter.
Talvez esse novo zagueiro aí, o Bruno Mendes, também é um cara que cresceu muito no Inter. Às vezes ele falha de uma maneira meio quase infantil, assim, mas é um cara jovem também, né? Não tinha dado muito certo no Corinthians e no Inter ele se deu melhor, assim. Tem um cara ali que talvez agora talvez vocês vão rir de mim e todos os meus amigos colorados vão dar risada desse próximo cara que eu vou dizer, mas eu gosto muito do Johnny também. Eu acho que o Johnny, ele é um pouco água de salsicha, assim, né? Um pouco modorrento e sensal, mas é um jogador que tem muito futebol no corpo, assim, apesar de ser americano e tudo mais. Porque o Johnny joga numa posição ali que, infelizmente, a gente tem o Dourado, que também é do nosso grupo de jogadores que parece que virou um pouco fio, assim. Eu tenho certeza que o Dourado, num outro clube do Brasil aí, pode ter muito sucesso, assim, mas no Inter talvez tenha passado um pouco o tempo dele, assim. Então, para ver, assim, eu tô um pouco desesperado, eu acho, né? Eu falei no Yuri Alberto, falei no Bruno Mendes, falei até no Johnny, mas nenhum deles também seja jogadores que nossa, nesses aí eu colocaria minha mão no fogo por eles. É uma coisa mais assim, na medida que eles são jovens e talvez tenham muito a evoluir ainda, mas fato é que o Inter não tem dinheiro para fazer uma mudança grande, né? Tem que ser gradual. Né? Tu vai ter que ir somando jogadores, trazer um treinador que seja o perfil oposto ao vestiário, que é o caso do Abel, talvez por isso tenha dado certo, né? Porque com o Abel não tem, talvez, qual é o time de domingo? Não sei, não, o Abel é outro, eu acho que ele levanta a vibe do vestiário, eu acho que é essas providências, né? E orar para a direção não inventar um treinador que nem inventou o Ramírez, né? Daqui a pouco eles aparecem com um espanhol campeão do campeonato panamenho, e aí pronto. Aí... O que vocês acham do técnico do Fortaleza, que é um desses aí jovens que o pessoal está ventilando e tudo mais? Mas o Inter não traz ele, porque ele tá sendo cobiçado por outros clubes e o Inter Flamengo, não vai trazer. Eu acho que não. Gostaria muito do Voivoda, sei lá. Porra, o Roger Guedes fez um golaço agora aqui empatou o jogo do Corinthians. Do Corinthians. Ótimo. Então, mas aí, cara, com essa tua resposta, ela me dá um gancho para eu falar um negócio que eu acho que aconteceu com o Inter. A direção do Inter, as direções do Inter não souberam fazer as renovações de elenco. Né? Tanto que nós chegamos agora num ponto que, se você pergunta para a torcida colorada, eu vou ter uma média disso. 3, 4, talvez os mais otimistas ali, escalem 5 jogadores que pudessem ficar para o próximo ano. Mas não vai passar disso. Não vai passar disso. Entendeu? Eu, desses 3 que tu falou, eu concordo com os 3, tá? Inclusive com o Johnny. Eu acrescentaria um 4, que é o Daniel. Tá? Nesse... Mas fora isso, cara... E o Tyson também, né? Me acabei esquecendo do Tyson, que é um cara mais velho, mas... Eu acrescentaria o Tyson pelo seguinte, porque ele chegou agora, tá? É mais ou menos o mesmo motivo. Mas não pelo desempenho que ele apresentou até agora. Entendeu? Então, cara, seriam 5 jogadores. 5. De um plantel de quantos? 24? Sabe? Então, é pouquíssimo. Pouquíssimo. Isso para mim, deixa muito claro que não houve uma evolução de plantel durante os últimos anos. Uma renovação positiva, digamos assim. Porque houve renovação em alguns momentos, mas não houve uma renovação positiva. E aí nós caímos num ponto que hoje a gente tem que renovar 3/4 do plantel. 4/5 do plantel. Gostaríamos de renovar, né? O que é algo impossível de se fazer, né? Financeiramente, nenhuma empresa faz isso, né? Mandar todo mundo embora. Então,
Então, ao menos eu gostaria que, de todos os jogadores que eu citei antes dos que já estão ali há muito tempo no Inter, ao menos 2 ou 3 deles acabassem encontrando aí o sucesso em outros clubes, porque no Inter talvez já tenha passado um pouco tempo, né? De todo daquele embrião do Inter ali que tem Marcelo Lomba, Cuesta, Patrick, Edenilson, Dourado, não todos eles, mas ao menos 2 ou 3 deles poderiam aí tentar o sucesso em algum outro lugar, porque parece que dá uma renovada no vestiário mesmo, né? Trazer um Lindoso, por exemplo. Lindoso é um jogador que não tem motivo de estar ali no Internacional mais. Não fica por estagnação, né? Estagnação. O próprio Dourado, né? Tu pega os números do Dourado nos scores de jogos, são fantásticos, cara. Ninguém rouba tanta bola, ninguém dá tanto os números mostram que ele é um grande jogador, mas talvez tenhamos chegado nessa encruzilhada, né? Que ele tem que seguir o seu rumo e o Inter siga o dele, né? E o Ramires sumiu. Eu já volto. O Ramires ele aparece com uma outra roupa ali, tá se produzindo. Eu não te falei dessa parte do programa, agora ele aparece. Ele sumiu tal qual vários jogadores do Inter têm sumido aí. Em momentos mais decisivos, muitos somem também. Pô, cara, agora veio o aviso assim, de bateria acabando do notebook. E aí mas nós já estamos mais de 1h20 batendo papo com o Leandro, cara. Agora eu fui ver que eu não tinha colocado o notebook na tomada. Não, o meu, difícil, o meu eu coloquei. Mas então, Leandro, aí nós temos um quadro clássico aqui, que o César adora. Genial. Né? Que é o Mãe de Ná. Mãe de Ná, a gente dá palpites, né, de adivinhação. Nunca acerta, o importante é nunca acertar. Né, para o próximo jogo do Inter, que no caso é sábado, contra o Santos. Domingo? Acho que é domingo, contra o Santos. Eu não sei, enfim. Vai falando aí que eu vou confirmar aqui. Esse final de semana contra o Santos, né? Tem no Beira-Rio. Então, a gente dá palpite aí do placar que vai ser, né? Qual é o teu palpite aí para Inter e Santos? Pô, palpite eu geralmente vou mais se fosse valendo dinheiro, que se fosse uma loteria esportiva, talvez eu pensasse com mais seriedade, sim, mas como não tá valendo dinheiro aqui, eu vou apostar numa vitória do Inter aí, minguada e tudo mais, 1-0, até porque o Inter vem de várias derrotas consecutivas, né, perdeu pro Fluminense, perdeu para o Juventude, perdeu para o Flamengo. Então, talvez, assim, como está nesse eletrocardiograma, aí eu vou apostar numa vitória do Inter de 1-0. Até porque o Santos também ganhou na rodada, talvez não venha com aquele ímpeto mais afoito, assim. Vem de sangue doce. Vem um pouco mais de sangue doce, mas ao mesmo tempo é um daqueles jogos chatíssimos, assim, porque o Santos tem um técnico que meio que arrumou a casinha deles ali. O Santos toma muito poucos gols, né? Então, cara, mas eu vi uns 2 jogos do Santos agora, recentemente. Cara, que time ruim. Cara, né? É um time terrível, mas eu acho que... Cara, o Marcos Guilherme joga, não? Que joga ruim. O Marcos Guilherme joga contra o Inter? Aquelas 2 vezes que eu vi, ele saiu de titular no jogo. Pra ter uma ideia. Então, e cara, fez gol. Que coisa horrível. O que contra o Inter, infelizmente, não é boa coisa, né? Geralmente, contra esses times ruins, assim, que o Inter costuma se bananar mais, né? Não, eu vou dar aquele meu palpite clássico. Eu andei fugindo nas últimas rodadas do meu palpite, né?
Mas nessa eu vou colocar aí 3-1 para o Inter. Olha, o cara é um 3-1 otimista. pro Um Inter. otimista. Né? Vamos ver. Mas e aí, César, o teu palpite? Eu vou. Oi? Que horas que é o jogo mesmo? Domingo, dia 28, às 19 horas. É para acabar. É bom porque aí não estraga o final de semana todo, entendeu? Não estraga. Eu posso ver a rodada da NFL até 19 horas. Vejo os jogos que eu quero ver. Toma uma garrafa de vinho e vai dormir, porque acorda só segunda. Exatamente. Eu acho que vai ser 2-1. 2-1. Aqui eu vou dar. Ultimamente às vezes eu entro no site de aposta lá na KTO e faço umas fezinhas, assim, né? Cara, eu tava esperto, sabe? Porque uma coisa é o meu dinheiro, outra coisa é o Inter, né? Então, ali com o Juventude, eu botei 20 no Inter, 10 no Juventude. Recuperei o meu dinheiro. Mas depois daquilo ali, eu só boto o Inter e só tomo na cabeça, velho. Ontem eu perdi 20 conto. Só para constar, tá? O Ceará fez o segundo gol e tá ganhando do Corinthians. Beleza. Bora? Vamos fechar o boteco? Liberar o Leandro Vignoli, nosso nobre convidado lá de Toronto, no Canadá. Nós entrevistamos o pessoal de Toronto aí, Leandro. Pois o Rodrigo, né? Quem mais? Foi 2, né? Foi o... Quem mais? Um novo, cara, mais novo. Eu nunca tive memória, né? Agora, então... a gente botou até umas fotos do bar que vocês vão. Bem legal, cara, bem legal. As faixas. O pessoal que se movimenta, tem um grupo no WhatsApp também, mais ativo mesmo, tem uns 12 colorados aqui que costumam se reunir em jogos e tudo mais. Esse ano com a pandemia aí foi menos um pouco, assim, o pessoal deu uma sossegada e tudo mais, né, tentando respeitar aí os distanciamentos sociais e o lockdown, mas em jogos mais importantes é que o pessoal sempre se reúne no bar e tudo mais. Bem legal. O bar é muito show. Bora fechar o boteco então, Ramires? E aqui é assim, né, Leandro? Eu vou fazer minha despedida, o César vai fazer a dele e tu encerra o programa para nós. Opa! Então, agradecer por esse papo aí sensacional, né? É muito bom conversar com quem tem muita coisa para falar, assim, né? Te conhecer aí e vou ter que comprar o livro, né? Opa! Por favor. Agora me deu mal, né? Agora que eu vi que tem coisa boa ali, vou ter que comprar o livro. Né? Se eu tivesse no Brasil, eu te mandava mas eu não tenho muito controle sobre isso aí, então tem que ver como... Eu vou comprar, e aí quando tu vier aqui no Brasil, eu vou levar para tu vir assinar para mim. Opa, com todo prazer. Tá? Mas aí, então, cara, muito obrigado pela tua disposição aí, teu tempo com a gente e por ter tanta história legal aí para a gente compartilhar. Que é isso. Aí, vamos embora. Estou aí, obrigado, Leandro, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Fica encheção de saco lá e manda o WhatsApp, e aí a gente ia fazer a entrevista, nós estamos na quinta, a gente ia fazer a entrevista na terça, caiu o mundo aqui, eu estava mandando... Tu lembra? A tua casa ficou embaixo d'água, cara. Eu tava mandando um áudio pro Leandro, estourou um raio, cara, um daqueles. Ele escutou lá em Toronto, velho. Não, Leandro, tu não tem ideia do que foi aqui. Os raios pareciam que estavam estourando no meu muro de casa. Entendeu? Coisas... Aí eu liguei pro César, eu vou tirar os aparelhos todos da tomada aqui, porque, cara, depois a SEB aqui não me paga os aparelhos. A outra vez eu já queimei um home theater aqui e a SEB não tá nem aí, cara, entendeu? É normal. Então eu tirei tudo da tomada, geladeira, televisão, tudo eu tirei da tomada e disse, sério, não vai dar para gravar agora. Não vai dar. E terminou, cara, foi terminar a tempestade de raio, era quase 10 horas da noite, cara. Foi muita água e muito raio. Um vizinho nosso aqui, amigo nosso, o Jefferson, queimou 2 televisões dele. E não sei mais o que lá que ele falou, né? As televisões. Os troços da NET, umas coisas assim.
queimou, cara, entendeu? Assim, foi muito forte a coisa. Então, eu peço desculpa já de público aqui, né? Não, a gente é mal educado, a gente devia ter pedido desculpa no início da Charlotte, viu? Não, mas agora a gente é assim, viu? É má educação nos. A gente faz amizade. Depois que a gente faz amizade, a gente pede desculpa. Grosseria. Tá tudo certo. Obrigado, viu, por aceitar o convite, obrigado por estar aqui até essa hora, né? Conversando sobre o Inter, conversando sobre teu livro aí que o pessoal pode comprar. Foi muito legal. Tenho certeza que faltou um monte de coisa para a gente abordar, né? Elitização do Beira-Rio, né? Clube empresa no Brasil, mas a gente deixa isso por uma segunda pauta aí, né? Que com certeza tu vai voltar e a gente vai bater muito papo. E se um dia eu for a Toronto aí, a gente vai conversar. Eu levo o livro e tu autografa. Tá bom? Obrigado, viu, cara? Pô, valeu. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer sempre falar sobre o Inter. Uma das coisas, um dos assuntos mais divertidos e que a gente tem paixão de falar é sempre o Inter. Valeu, Ramires, valeu, César, pela participação. Me chamem novamente, especialmente quando o Inter estiver numa posição melhor, né? Daí a gente pode ter um assunto mais agradável, mais divertido. Então vai demorar um pouquinho, Leandro. Vai demorar um pouquinho. Daqui a 50 anos a gente volta a se falar de novo. Não, para com isso, cara. Saravá. Quem sabe muito em breve aí o nosso Colorado volte a entrar um pouco mais nos eixos, ganhar um títulozinho aí, seja de Copa do Brasil, copinha, né? Uma coisinha aí para dar aquela alegria pra gente, né? Eu, desde que voltei aqui para Toronto, né? Eu moro aqui há 7 anos, mas eu voltei para cá em 2017, então foi bem que quando começou nessa época aí de vacas bem magríssimas e tal, o que eu mais quero aqui é sair na rua comemorando um título do Inter, dando um mergulho na neve aqui, né? Bom, ainda não consegui aí virar meme na internet fazendo isso, então talvez o Inter consiga aí fazer isso no futuro. Valeu, Ramires e César, obrigado pelo convite de novo. Falou, valeu, até a próxima, gente. Falou, pessoal! Joia. Aí, coloradagem.